Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós começamos uma nova semana e tudo tem passado muito rápido, né? Você tem observado que os dias estão sendo abreviados? Quer dizer, os dias continuam com 24 horas. Mas essas 24 horas parece que estão se transformando em, digamos, 12 horas, porque eles estão correndo velozmente, não é? O tempo está correndo velozmente. E eu creio na minha fé, que isso se cumpre aquilo que Jesus falou, que se aqueles dias que ele estava falando sobre o final dos tempos, se naqueles dias aqueles dias não fossem abreviados, muitos iriam se perder ou poucos se salvariam. Então, é por isso que os dias estão correndo rápido. Bem, eu queria falar com você, o assunto hoje que nós começamos sobre o Espírito Santo. Alguém perguntou ao bispo, e eu gostaria de falar sobre esse assunto. Alguém perguntou, bispo, o que significa andar em Espírito? Significa andar no Espírito Santo, né? Muitas pessoas não sabem o que isto significa, que é o conselho, a orientação bíblica, a orientação do próprio Espírito Santo. Andai em Espírito. O que significa andar em Espírito? Nós vamos tratar de um assunto aqui fora de moda, sabia? Andar em Espírito é andar fora de moda. É isso mesmo. É andar contrário a este mundo. É andar em paz consigo mesmo, mas, sobretudo, com Deus. Quando a gente anda em espírito, a gente fica em paz, completamente em paz conosco mesmo e, sobretudo, com Deus, porque se não houver uma paz com Deus, não haverá paz interior. Então, andar em espírito, em princípio, é assim, é andar em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Agora, para se andar em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus, há que se pagar o preço, há que se negar a si mesmo. E negar a si mesmo é negar ao mundo, é negar ao reino deste mundo, que é o reino da moda. Isso mesmo. O que a moda dita? A moda dita tudo que não presta. A moda dita costumes contrários aos que nós aprendemos lá atrás com os nossos pais. Disciplina, ordem, família, casamento, matrimônio, aliança com Deus. Isso é o que nós aprendemos lá atrás. Temor a Deus. Isso aqui é andar na contramão deste mundo, que é andar na carne, diz respeito à pessoa que anda na moda deste mundo, mas ama ou anda contrária aos costumes deste mundo. Então, andar em espírito, eu creio que é andar na contramão deste mundo nojento, podre, ruim, perverso, cruel. Ou seja, andar no espírito
significa andar fora da moda. É isso mesmo. Andar no Espírito significa andar fora da moda. Porque a moda é andar no pecado. A moda é andar na carne. A moda é satisfazer aos caprichos, desejos, cobiças da carne. Essa é a moda. Então, quando nós tratamos desse assunto de andar no Espírito, nós tratamos de um assunto que diz respeito ao mundo de Deus, ao reino de Deus. O reino de Deus é o reino da decência, da integridade, da moral, da disciplina, da ordem. Bom, esse é o reino de Deus. O reino deste mundo é o reino da desordem. Sabe aquela criança que os pais educam e obrigam a fazer o que eles querem, tudo certinho, ser disciplinado, mas aquela criança obedece, porque se ela não obedecer, ela fica de castigo ou apanho, coisa dessa natureza. Mas quando ela cresce, ela diz: agora eu não tenho que dar satisfações a ninguém. Ela então cai no mundo, cai na moda, cai na carne. E aí vem os desastres, vem as concupiscências, as cobiças, vem o mal. Então você vê aí jovens se perdendo nos vícios, nas drogas, na prostituição, na vida desregrada, na vida completamente irregular, mas é a moda. É a moda. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo, diz o texto sagrado, o amor do Pai não está nele. Então, para você andar em espírito, você tem que contradizer a moda, que é a sociedade que vivemos. Qualquer lugar do mundo é assim. A pessoa trabalha, luta para, às vezes, viver na moda. Mas viver na moda não é só colocar uma roupa atual, mas é colocar ou vestir o caráter do mundo, sobretudo, e fazer o que o mundo gosta. Então, andar em espírito, em princípio, é andar em harmonia com Deus, com o Espírito Santo. E para você andar em harmonia com o Espírito Santo, como é que você vai saber? As Escrituras Sagradas ensinam como nós devemos amar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver para que agrademos a Deus e também venhamos amar o nosso semelhante. Viver em espírito é viver em harmonia com Deus. Essa é a realidade. E quando a gente anda em harmonia com Deus, a gente vive em paz. Então muitas pessoas dizem: puxa vida, eu daria tudo que eu tenho para ter um momento de paz. Por que não tem um momento de paz? Porque está na moda do mundo. E a moda do mundo é desordem, indisciplina, é fazer o que a carne são os desejos, é um tipo, é uma forma de falar das inclinações do coração, dos sentimentos. Então a pessoa dá vazão aos seus 5 sentidos, e isso é andar na carne,
ela atender os caprichos dos seus sentidos ou dos seus sentimentos. Isso é andar na carne. E andar no Espírito é você satisfazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, está aqui escrito claramente, que quem anda na carne se inclina para a morte. É isso aí. Quem anda na carne, quem anda em carne, está inclinado para a morte. Então, por isso que esse mundo está morrendo. Quer dizer, as pessoas estão vivendo uma vida morta, sofrendo, sem paz, sem alegria, sem vida. São pessoas que trabalham, lutam, dão tudo do bom e do melhor que têm, e como retorno, elas recebem depressão, elas vivem na ansiedade, são pessoas vazias, tristes. Então, isso tudo diz respeito à moda do mundo, diz respeito a andar na carne. Então, quando você quer, se você quer se avaliar, se pesar, se você está na carne ou no espírito, se você anda em espírito ou na carne, basta você avaliar a sua vida, o seu comportamento, a sua ética. Porque a Bíblia fala que, na linguagem popular, ela fala assim, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz que andar na carne significa atender aos caprichos da carne. E são, toma nota aí, imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração de ídolos, que é idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, invejas, bebedeiras e farras e outras coisas parecidas com essas. Eu estou fazendo aqui uma linguagem na Bíblia atualizada. Dá uma versão assim mais... A linguagem é muito parecida com a que nós usamos hoje. Só que a gente tem que tomar cuidado porque essa linguagem distorce muito, às vezes, a palavra de Deus. Mas, para simplificar, nós lemos aí a linguagem atualizada. Mas eu prefiro a linguagem antiga. Eu prefiro ficar no que... Eu sou ultrapassado, sabe? Sou ultrapassado. Eu prefiro andar naqueles velhos tempos. Mas está aí. Então é difícil, muito difícil, a pessoa andar em espírito e não satisfazer a carne. É muito difícil. É muito difícil. É uma guerra, porque é como diz o texto sagrado, a carne contraria o Espírito Santo e o Espírito Santo contraria a carne. É assim. Ou você vai agradar a um, ou você vai agradar o outro. Quem serve a Deus anda ou deve andar em espírito, agradando ao Espírito Santo e anda na paz. Mas quem não serve a Deus, anda na carne, não tem paz. É o que o próprio Deus já disse. Ele já cantou a pedra, olha só. Os ímpios, os pecadores, os que andam na carne, não têm paz. Não tem paz. Não tem paz não é porque Deus não dá paz. Não, Deus dá paz. Deus é paz. Mas é pai e é paz. Mas se a pessoa não obedece, se ela é senhora de si mesma, da sua própria cabeça,
Então ela faz aquilo que quer, aquilo que tem vontade. Ela atende os caprichos da carne, as suas concupiscências, e obviamente contraria o Espírito Santo. Mas quem hoje em dia quer andar em espírito? E quem hoje em dia quer andar na carne? Na carne todo mundo anda, praticamente, a maioria. São mais de 8 bilhões e meio de pessoas no mundo, praticamente, e a maioria escolhe a carne. A minoria escolhe o espírito. Quem anda de acordo com o mundo, de acordo com a moda deste mundo, anda na carne, mas colhe os frutos da carne. E a Bíblia fala com clareza que a inclinação da carne para a carne é a inclinação para a morte. E é o que nós temos visto. Nós temos visto muita gente morrendo precocemente por terem dado vazão à carne ou andado na moda da carne. Mas quando a pessoa deseja andar em espírito, que é inteligente, porque andar em espírito é andar segundo a disciplina de Deus, a palavra de Deus, você amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro grande mandamento, e o segundo era amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não posso amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, como é que eu vou amar o meu próximo? Impossível. E é isso que nós temos visto neste mundo, não é verdade? As pessoas amam mais a si mesmas. E os outros que se danem. Essa é a realidade. Desculpa lá a expressão, mas essa é a pura realidade. Dá licença. Nós vivemos no mundo do egoísmo, do egocentrismo. Cada um por si e Deus por todo. É a linguagem que se fala por aí. Mas, na realidade, Deus só é com aqueles que estão inclinados à sua palavra, tementes à sua palavra, à sua voz. Aí sim, essas pessoas têm condições de ouvir a voz de Deus e andar e obedecê-la. Consequentemente, elas vão ter paz, porque se você anda na disciplina divina, você obviamente vai ter paz. Quando eu costumo dizer, eu costumo pensar e dizer, se eu estou vivendo dentro da disciplina da palavra de Deus, quer dizer, eu não estou em pecado, então o mal não pode tocar em mim. Por quê? Porque o mal, o diabo, só tem acesso às pessoas que não são de Deus. Mas aquelas pessoas que são de Deus, Deus protege, Deus guarda. Deus, a não ser que tome uma atitude errada e faça uma escolha errada, ela vai colher os frutos da atitude errada. Mas, se ela andar de acordo com a palavra de Deus, é claro e obrigatoriamente Deus vai ter que honrar a sua fé. Ou não é? Sim ou não? Presta atenção. Você tem 2 filhos. Um filho é obediente, ele é temente a Deus, ele atende a sua voz, ele ouve. Ele não ouve só, não. Ele escuta, ele presta atenção na sua voz e ele obedece. Então, você, obviamente, vai apreciar mais esse filho do que o outro, que é rebelde, desobediente, malcriado, enfim, é aquele filho que só te dá desgosto. É ou não é? Ora, aquele filho, embora os 2 filhos sejam filhos, quando são filhos, mas com Deus não tem esse negócio, todos são filhos de Deus, porque isso é conversa fiada para boi dormir.
Isso não existe. Se todos fossem filhos de Deus, todos estariam vivendo em paz. Porque os filhos de Deus têm paz, os filhos que não são de Deus não têm paz. Essa é a realidade. Quer a pessoa goste ou não, quer as pessoas acreditem ou não, mas essa é a realidade. Então, se eu estou vivendo de acordo com a Sagrada Escritura, se eu estou lá andando em disciplina com Deus, Ele obrigatoriamente vai ter que me guardar, me proteger. Então, se eu enfrentar problemas, eu tenho certeza que Ele vai me livrar daqueles problemas. Às vezes, para me ensinar, Ele me leva para o deserto para falar no meu coração. Mas Ele nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar. Por quê? Porque eu ouço a voz dEle, eu temo a Deus. Então, se eu estou vivendo em harmonia com Deus, se eu tenho paz dentro de mim, a paz de Deus, então a minha consciência não me acusa em nada absolutamente, então eu não tenho medo do mundo, eu não tenho medo do mal, eu não tenho medo daqueles que me ameaçam, porque eu sou responsabilidade do meu pai. Eu sou responsabilidade dele. Ele é responsável por mim. Foi ele que me gerou. Então ele tem que me cuidar de mim. Ele tem que cuidar de mim. Porque ele é meu pai. Veja que coisa maravilhosa, né? Você pode dizer assim, mas esse cara é abusado. Olha só como é que ele fala de Deus. Eu falo assim porque eu sei quem é meu pai. Eu conheço meu pai. Ele é assim. Ele fica feliz de saber que o seu filho conta com ele, confia nele, vive com o temor dele, vive de acordo com a vontade dele. Agora, se eu vivo no pecado, como é que eu vou ter paz? Não vou ter paz. E como é que eu vou colher as coisas boas se eu estou vivendo na desordem? Se eu estou vivendo no erro? Se eu estou vivendo na carne? Como é que eu posso cobrar do meu pai? Eu quero ajuda aí. Eu não posso cobrar. Mas se eu estiver dentro da palavra dele, então eu tenho o direito de cobrar aquilo que ele prometeu, que ele promete. Inclusive, muitas vezes nós fizemos desafios com ele porque a situação estava periclitante, digamos assim. Mas você está entendendo o que significa andar em espírito e andar na carne? Porque se você quiser entender bem o que significa andar em espírito, você tem que entender bem a linguagem do que é andar na carne. Porque quando você pensa na linguagem do andar na carne, você vai ver, tudo que é oposto à carne é do espírito. Então, andar no espírito, ou andar em espírito, é andar fora de moda. Por isso que os jovens, quando crescem, né, as crianças, quando crescem, tornam-se jovens e tal, eles querem sair de casa, querem viver a vida deles, não querem ficar debaixo da tutela dos seus responsáveis. Não, eles querem, enfim, eles querem ir para o mundo, querem liberdade, querem facilidade, querem a carne, querem se agradar ou querem agradar a carne. E é isso, minha amiga. Quando a pessoa se inclina para a carne, ela se inclina para a morte. É isso aí. Porque não há compatibilidade nenhuma entre a carne e o espírito. Porque a carne contraria o espírito e o espírito contraria a carne. Andar em espírito neste mundo é andar fora de moda. É ter um casamento correto, é andar na disciplina. Mas andar na carne é você viver, lá vão ter. É você estar, né? Agora eles falam, estar com um hoje, com o outro amanhã, com outra amanhã. Enfim, é viver naquela desordem. Satisfaz a carne. Por um momento, sim. Mas depois vai trazer dores de cabeças
dores de cabeça insuportáveis. Por quê? Porque a pessoa andando na carne só planta o que não deve. E plantando o que não deve, quer ela goste ou não, quer ela tenha sorte ou azar, não interessa, ela vai colher aquilo que plantou. E colhendo o que plantou, ela vai colher o mal, porque ela está plantando o que é da carne, satisfazendo a carne. Agora, quando a pessoa anda em espírito, ela vive em espírito. Ela tem prazer em viver em espírito. Por quê? Porque ela gosta de ordem, ela gosta de disciplina. Não é assim? Por exemplo, você que gosta de chegar em sua casa, tomar um banho, ficar limpinho, puxa vida, botar uma roupa limpinha. É ou não é? Você está em família, com os seus entes queridos, em paz. É ou não é? Não é uma beleza? Você chega do trabalho cansado, lá fora foi luta, você lutou, se aborreceu, mas quando você chega em casa, é um pedacinho do céu. A harmonia, a paz, a respeito, a concordância. Agora, isso é disciplina. A pessoa que gosta de desordem, ela está pouco se incomodando com o corpo, não toma banho, bota a roupa suja, a casa é uma bagunça, é uma baderna, tudo virado de cabeça para o ar, enfim, é um inferno. Deve ser um inferno, eu imagino, mas você sabe, andar em espírito, se você quiser, esteja pronto para andar fora de moda. Fora de moda. Ah, bispo, então você segue a carne. A carne é isso mesmo. Você anda de acordo com a vontade, as cobiças da carne. Agora, é como o Espírito Santo diz, o próprio Espírito Santo fala, através do apóstolo Paulo, andai em espírito e não satisfareis ou não cumprireis a concupiscência, desejo ardente da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, Paulo diz aqui, não estais debaixo da lei. A lei mosaica é difícil, é inflexível. É impossível a pessoa andar na lei de Moisés. Impossível. Mas quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, então o Espírito Santo é que vai dirigi-la, que vai guiá-la de acordo com a sua vontade. Então o apóstolo Paulo diz, olha, quando a pessoa está em espírito, quando ela é guiada pelo Espírito, ela não é religiosa. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela vive de acordo com Deus, ela está em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Mas quando a pessoa não vive em espírito, ou não tem o Espírito Santo, infelizmente, ela sofre todos os aborrecimentos, as desgraças da inclinação da carne, porque a carne é contra o Espírito e o Espírito Santo é contra a carne. Por isso que o apóstolo também diz, mortificai, pois, os vossos membros. Ele está falando com quem? Está falando com a igreja de Colossos, que era a igreja de Colossos. Então, aqueles membros, aqueles cristãos, eles tinham seus problemas pessoais. E o Espírito Santo fala, dá essa palavra, mortificais, quer dizer, anulai, cancelai
os vossos desejos carnais, as cobiças, as brigas, as dissensões, as malícias, as invejas, as palavras, os falatórios, conversa fiada, fofoca, tititi para lá, tititi para cá. Mortificai isso, se é que quereis agradar a Deus. Essa é a realidade. Então, andar na carne, amiga e amigo, você tem que abandonar a carne. Você tem que andar fora de moda. Mas não se esqueça que andar no Espírito é viver no reino de Deus. Por isso que Jesus disse, agora você pode entender, é chegado até vós o reino de Deus. Não é o reino de Israel. Não é um reino físico, materialista, carnal, não. É o reino da paz, é o reino do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem o rei, não na barriga, ela tem o rei conduzindo, o Espírito Santo conduzindo a sua vida, e ela então anda de acordo com a vontade dele, porque o Espírito Santo dirige, ensina. Jesus falou sobre isso. Ele disse que quando o Espírito Santo vier, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, quando a gente tem um encontro com Deus, em outras palavras, ou em outras palavras, quando você nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, então o Espírito Santo conduz o seu entendimento, a sua mente, ele conduz a sua vida, ele ensina, ele orienta, ele não obriga, ele dirige, ele fala, ele ensina, não vai por aí. Se você quiser ir, você pode ir, mas vai se dar mal. Mas ele fala, ele ensina. E quem tem juízo, obviamente, obedece. Quem não tem, não obedece e vai pagar o preço por isso. Mesmo tendo o Espírito Santo. Então, minha amiga e meu caro amigo, quando a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, o pecado não tem domínio sobre ela. A carne não tem mais domínio sobre ela. Enquanto ela não tiver o Espírito Santo, a carne é fraca e a carne vai fazê-la cair. Mas, depois que ela recebe o Espírito Santo, ela se torna forte. Ela passa a andar em espírito ou no Espírito Santo, porque o pecado, a escravidão do pecado, não tem mais domínio sobre ela. Ela não é mais escrava do pecado. Ela não é mais escrava da carne. Então, eu sei que, quando nós falamos sobre esse assunto, nós estamos tratando de um assunto fora de moda. Nem todo mundo gosta de ouvir. Se ficar falando isso na igreja, a igreja vai ficar vazia. Poucos vão ficar. Essa é a realidade. Mas, como eu não tenho compromisso com ninguém, senão com o meu Senhor, eu estou falando para você justamente para que você venha pensar, raciocinar e ver, avaliar, analisar a sua própria vida. Porque se você está interessado ou interessada em andar em espírito, como alguém pediu para falar sobre esse assunto, você está interessado em andar em espírito, nós estamos aqui tentando passar para vocês aquilo que o Espírito Santo nos tem feito entender. Porque aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito Santo, se inclinam para a vida, para a paz, para a eternidade. Tá bom? Já falei demais. Amanhã estaremos de volta nesse assunto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Desculpa, esqueci. Nesta madrugada de terça-feira, às 3 da manhã, aqui na Europa,
no Brasil significa 11 horas da manhã, 11 horas da noite. Aqui são 3 da manhã, 3 da madrugada, aí no Brasil são 11 horas da noite. Eu vou fazer uma vigília do jejum, ou vigília do Espírito Santo, vigília da madrugada. Então nós vamos fazer essa reunião especial aqui em Chelas, na Igreja Universal do Reino de Deus, no centro de Lisboa, às 3 horas da manhã, para as pessoas interessadas em receber o Espírito Santo, para as pessoas que querem andar de acordo com a vontade de Deus. Se você quiser participar dessa vigília, vai ser transmitida, você pode participar na sua casa, na igreja, onde quer que você for, 11 da noite, né? Aí, no Brasil. Deus abençoe então a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.